Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui no segundo episódio da primeira temporada do Pod Adex e hoje um episódio especial, né, Luana? Sim, os convidados são mega especiais, além de amigos, irmãos, né? Glória a Deus. Meu Deus do céu, uma grande honra ter esses dois homens de Deus aqui, amigos em primeiro lugar também. E hoje, quem está conosco aqui, meus queridos, é os nossos queridos irmãos Ramon Júnior e Eliseu Júnior. Bate palma aí, gente. Glória! Meus irmãos, e antes de nós começarmos o nosso podcast, eu já queria pedir para você curtir, dar o like aí no nosso canal, nesse vídeo, também se inscrever no nosso canal também, acessar também as notificações e ativa o sininho, ou seja, tudo que vocês já sabem o que tem que fazer no YouTube aí, vocês caprichem no like, gente. Não perder nada. Exatamente. Meus queridos, é uma grande honra ter vocês aqui e desde em primeiro lugar já quero que vocês possam se apresentar aí para a galera, para a turma toda que está nos acompanhando aí. Paz Senhor. Pai do Senhor, meu nome é Ramon, prazer para todo mundo aí. Eu sou pastor na Igreja Apostólica Missional e para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, já por mim, presbítero Eliseu, congrego no Ministério Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto. Aliás, aproveitar já vou mandar um grande abraço para o meu pastor Vanderlei, que Deus possa lhe abençoar. Sou pregador itinerante pela graça de Deus já faz algum tempo. E estamos aí anunciando e pregando a palavra de Deus. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus, aleluia. Ó, nosso tema hoje é relacionamento. Glória. Nós escolhemos vocês, não foi por acaso. Sabemos assim, né? Escolhido a dedo. Escolhido a dedo. Exatamente. E o bom desse tema é que é um tema abrangente, que serve tanto para você casal, jovem aí que está querendo arrumar uma namorada, você que já namora também, que está precisando acertar alguns ponteiros aí. Hoje é o dia, né, Luana? Hoje é o dia. Ô, glória. Glória a Deus. Bom, eu quero começar com uma polêmica. Polêmica não. Eu quero fazer uma pergunta pro nosso presbítero Eliseu. Bom, na sua bio, Sim. ela tem uma observação. Casado por amor. Por quê? Oh, glória a Deus. Essa é a pergunta? É. Ai, que Porque bênção. assim, ó. Porque assim, ó. O que você tem visto de diferente que te levou a colocar isso na Sim. sua bio? Porque a bio já diz, né? Que é a nossa biografia. Exato. E Isso. por que casado por amor? Na verdade, eu coloquei essa observação exatamente porque, ultimamente, eu tinha visto e tenho visto muitas pessoas colocam o título de casados, mas, na verdade, mais por status do que por realidade, por amor verdadeiro. Realmente. No nosso ciclo de vida, como pregadores, pastores, nós, do nosso meio evangélico, nós não podemos casar por nenhum outro tipo de fator, a não ser por amor genuíno, por verdadeiro Isso. amor. E hoje, infelizmente, existem pessoas que estão casando mais por conveniência e mesmo que inicialmente tenham casado por amor, hoje já vive uma fachada, vive um negócio meio que de aparências, né? Empurrando com a barriga, exato. né? Então, eu observando isso, eu amo a minha esposa demais. Mas demais da Amém. conta. Grace, eu te amo, meu amor. Dia 8 de março, Dia das Mulheres, que Deus te abençoe muito. No mesmo dia da nossa gravação aqui, né? Exato. E que eu coloquei exatamente porque eu quero manter, não somente no nosso início, mas sempre que eu olhar para minha biografia e dizer eu casei por ela por amor, porque eu amo de verdade. O amor sabe? tudo Exato. crê, tudo suporta. E uma adendo. Se você realmente, falando de relacionamento, se realmente você não tiver amor e não casou por amor, você não suporta o tempo. Sim. O tempo é cruel, ele bate. Por isso que a Bíblia vai dizer muito claro que o amor tudo suporta. Se não for por amor, você não vai conseguir manter. Ah, é verdade. É forte, meu Deus do céu. Ramon, é o seguinte, hoje muito jovem quer namorar, quer estar aí já com a sua parceirinha, já programar casamento, tudo, só que tem algumas questões que muitos aí não vigiam um pouco, né? E eu queria te perguntar o seguinte, os casais precisam ter um determinado limite com as amizades aí depois que comecem um compromisso? O que você pode falar a respeito disso? Porque é coisa que muitos não vigiam, né? Sim, tem que ter limites, porque na verdade tem momentos na trajetória desse relacionamento que você tem que fugir da aparência do mal. Exato. Fugir da aparência do mal. Então, tudo aquilo que vai dar uma certa brecha
para uma possibilidade de erro ou falha, tem que ser cortado. Tem que ser cortado. Todos os casais que se relacionam, que namoram, estão noivos, casados, a partir do momento que ele tem um compromisso com a pessoa, ele precisa vigiar com as amizades. Sim, precisa vigiar. Com quem coloca dentro da casa, enfim. É sério, né? Não, mas não pode ser aquele casal que quando começa a namorar, some dos amigos também, né? Tem uns abençoados. Tem uns abençoados, né? Que Começou esquece, a namorar, ele larga os amigos, deixa de lado, aí o relacionamento não dá certo, aí chega a mensagem. Aí vem. Eu Onde até você tenho... tá? Você sumiu. Vou tomar uma coca. Tem que ter o limite, né? Bom, e assim, no casamento já aconteceu, eu já vi, né? Desentendimentos em locais públicos. Já demais acontece. E com crente. É que é o pior. É muito constrangedor, até para quem assiste, né? Eu acho assim, a gente tem que vigiar. Como lidar com isso? Assim, você já passou por isso? Todo casal briga. Todo casal. Se eu realmente se conhecer alguém que não briga, eu quero realmente dar um abraço nele e pedir que ele me ensine qual é o segredo. E dificilmente vai existir essa pessoa, porque todo casal briga. E não porque não se amam, não porque não tem afinidade, é porque alguma coisa pode ter acontecido, que cada um tem um pensamento diferente. Os atritos vai aparecer. E causou isso. Agora, para mim, evangélicos e cristãos, ele tem que ter primeiro domínio próprio. Se ele não tiver domínio próprio do fruto do Espírito, jamais ele vai conseguir dar um bom exemplo de crente na frente dos outros. Mas eu quero dar um conselho para vocês. Vocês têm que fazer igual a minha esposa. A minha esposa é maravilhosa nisso, Leandro. Teve uma vez que nós estávamos discutindo e chegando perto da igreja. E ela não estava gostando, amor. E ela falava, e eu falava, e aí, chegando perto da igreja. E aí nós abriu a porta do carro, a minha esposa, meu Deus do céu, como ela consegue ter esse domínio? Ela estava falando comigo assim, e ela, Pai do Senhor, glória a Deus, Pai do Senhor. Aqui, aí entre os dentes assim, ó, aí em casa a gente conversa, glória a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, e o beliscão glória a aqui, Deus. ó, Aqui, ó, bem no rim. quietinho, tá? Não precisa Em casa a gente demonstrar, né? conversa. Tem um jeitinho pra tudo, né? É porque tem uns que brigam e ficam emburrados, Não, né? e fica feio, principalmente para nós que somos cristãos, que somos exemplos, que somos modelo. Nós não podemos, por exemplo, alterar a voz no meio de público, mostrar que você está brigado, mesmo que você esteja, você tem que se comportar. Não é uma coisa de falsidade, de viver aquilo que não é verdade. Mas você tem que ter domínio próprio, exemplo. Cumplicidade. Exato. Agora, falando nessa questão de atrito, até linkou bem com a pergunta para o Ramon. Sogra, Ramon. Até que ponto ajuda Vai devagar, e até que ponto atrapalha? Olha o que você vai falar. Não, é porque assim, ó, não é que a sogra, por exemplo, a minha sogra é minha mãe, é uma bênção na minha vida, né? Mas a pergunta que a gente quer colocar em pauta é até que ponto é invasão de privacidade, Isso. entendeu? A ajuda vira uma invasão de privacidade. Sim. Na verdade, eu sou suspeito para falar por quê. Minha esposa, ela meio que cresceu com uma avó. Sim. E a avó gosta mais de mim do que dela. Bônus. Ainda bem que a Amanda tá aqui, né? Glória a Deus. Não, realmente, eu falo assim, eu acredito que Deus cuidou de mim nessa área, porque como minha esposa, ela teve muito mais a proximidade com a avó, eu sempre tive mais contato com a avó propriamente do que com a mãe dela. E assim, nunca, graças a Deus, teve invasão de privacidade, porque tem aquela ideia também, né? Casal somos nós dois. Isso. Então, assuntos, decisões a tomar, é nós, somos nós, não os parentes, né? Exatamente. Então, nisso aí eu não tenho nada que reclamar. Glória a Deus. Mas nós ouvimos pessoas que têm muito problema, tem muito casal que tem problema acerca disso, né? Não consegue cortar o cordão umbilical com a mãe. É que, na verdade, tem uns casais que entram numa zona de conforto, acham aquilo benéfico, né? E esquece que ali pra frente os dois são um e tem que se virar, enfrentar tudo. Sim, eu sou assim, a partir do momento que você casa, você precisa o mais rápido possível desvincular.
Isso, Com certeza. porque tem gente que casa e logo no primeiro ano de casamento vai morar com a mãe, com a E sogra. logo no primeiro ano, que é tão complicado. Isso é complicado, porque a pessoa não tem como se conhecer realmente naquela ideia de casal. É Porque verdade. muitas coisas a pessoa tem que passar ali, tem que engolir. Isso atrapalha, eu acredito que isso atrapalha. E o Atrapalha. pior é que nessas situações, assim, o próprio casal que tem que cortar. Isso. Porque às vezes a pessoa acha que E tá aí é doloroso no ajudando, né? começo. É difícil o casal cortar quando o filho ou a filha não aceita, né? Porque, tipo assim, se a pessoa morar junto, aí a pessoa tem que chegar e conversar com calma. É complicado isso. Por isso que, se alguém me perguntar, Ramon, eu vou casar tal, vou morar com a minha mãe, um exemplo, ou com meu pai, eu aconselharia a pessoa a lutar mais um pouco. Nem que se tiver que esperar um pouco mais É. para a pessoa ter o seu espaço. Entendi. Adiar um pouco, esperar um pouco, montar um pouco. Porque assim, isso já é um mandamento bíblico já, aliás, né? Deixará o homem, o pai e a sua mãe, Exatamente. unir-se a sua esposa. Então, ou seja, não adianta. Não é que a sogra sempre é bênção de Deus. Aliás, a sogra da minha esposa é a melhor do mundo. Na Tá verdade, entendendo? na verdade, o mundo que demonizou a coitadinha. Exato, coitada. A sogra da minha esposa, você é louca, assim, sem base, é a melhor do mundo. Mas a questão é que alguns casais, talvez assim por um tempo determinado, para poder ajeitar algumas coisas, por causa do financeiro, eles resolvem ir casar e morar com a sogra, Sim, ou com a sogra de ambas as partes, né? Então, isso com o conselho do Ramon é muito real, é muito bom. Eu ainda indico que você espere mais, que você ainda aguente um pouco mais, trabalhe um pouco mais, acumule um pouco mais e vá morar na sua casa, do que ir morar junto. Claro, por um momento específico, por exemplo, vai sair, a pessoa mora de aluguel, a casa dele vai sair, aí precisou juntar as duas coisas 6 meses, e dar uns 3 6 meses. meses, vai. Mais um tempo Mas específico. um tempo específico, não fica já porque tem que tá não predeterminado. não vai dar rolo com toda certeza. Uma hora dá ruim. Sim. Bom, nós estávamos analisando o uso da tecnologia nos relacionamentos hoje. Mas falando em casamento mesmo. A questão, assim, a pessoa chega do trabalho cansada ou num dia exaustivo e tem aquela rotina da janta, né? Alguma coisa ou outra. Aí deita na cama, pega o celular, né? E aí, não só lá, mas quando sai em casal, tudo. Então, a gente queria saber, assim, qual que é o seu pensamento, Eliseu, e o Ramon, né? E o relacionamento com a tecnologia. Até que ponto é saudável ou o uso é excessivo, entendeu? Essa é uma pergunta, na verdade, que abrange toda uma espiritualidade até, não somente no relacionamento, mas até com Deus mesmo. Sim. As redes sociais, ela realmente tem tirado o nosso tempo. Hoje, muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo, certo? Hoje a vida está tão corrida. Acorda de manhã, já está atrasado. 6 horas da manhã, já está atrasado. Chega em casa às 7h30, está atrasado para o culto, para a faculdade, tem que fazer alguma coisa, está tudo atrasado, certo? Então, na verdade, as redes sociais, ele acabou de tirar o único tempinho que restava para a gente poder trocar ideia, conversar, se relacionar. Aí hoje tudo é frio por causa das redes sociais, a tela fria, você não tem uma comunicação verdadeira, você não é genuíno ali. Aliás, eu sempre uso esse autor, que me esqueci o nome agora, mas ele disse assim, quando chegarmos diante de Deus, que perguntar, Senhor, que o Senhor nos perguntar, o que fizeste? Cadê as tuas obras, né? Ah, Senhor, você sabe que eu não tinha tempo. Vai se abrir um telão no céu e vai dizer assim, ó, abre dia tal, hora tal e tal. Aí, de repente, vai pegar você mexendo meia hora no Instagram, sei lá, uma hora no TikTok. Aqui, né? Então, aqui, você não tinha prioridades. Sim. Tempo você tinha, só não tinha prioridades. Porque a gente cria tempo quando a gente precisa. A gente cria tempo para com dormir, certeza. cria tempo para poder comer, cria tempo. Então, eu acho que não pode ser hipócrita. Hoje, na nossa geração, é muito difícil não viver nas redes sociais. A gente vê, eu faço parte, eu e o Ramon, né? Porque esse aqui é velho, gente. Ele finge a idade dele, mas é velho. Eu e o Ramon, a gente fez parte da transição. Do Orkut, do Orkut, MSN. do MSN, gente.
Vocês têm no celular, Só o que eu era WhatsApp. criança, tem que abrir Você era esse criança o parênteses. quê? Você pagava lan house, você ia pra lan house, ficava lá no Corujão, jogando CS. Jogando CS. Quem não? Mexendo no Orkut, Quem nunca atira a primeira pedra. mandando depoimento pros outros no Orkut, essas coisas. Nós fizemos parte dessa geração. Você fez parte do MSN. O MSN eu fiz. Quando sacudia a tela, lembra daquilo que horrível que era? Chama Você atenção, você né? não dá, você não Meu dava Deus. atenção pra pessoa, sacudia a tela. Aquilo era bom demais, Nossa, irmão. meu Deus Aquilo do era bom céu. demais. A pessoa não respondia. Não, e aí você toma e sacudia. Eu odiava. Eu não quero conversar com você, você não tá vendo? E aí a gente colocava aqueles emojis lá, sabe? Invisível. Nossa, meu Deus do céu, que época maravilhosa. E a gente fez parte dessa transição. Ou seja, veio o Orkut, veio o MSN, depois veio o Facebook, foi evoluindo. Hoje, graças a Deus, nós temos o WhatsApp. Mas essa geração não foi como a minha. A minha, ela não cresceu com a internet. É. Eu não cresci com a internet. Sim. Eu cresci na rua mesmo, brincando. 40 anos atrás. Eu e você, né? Nós temos quase a mesma idade. tem 20. Né? Agora sim, o que pesa muito é que hoje nós estamos vivendo uma era que a internet está afetando de uma tal forma que, por exemplo, tem jovens casais e o homem deixa de dar atenção para a esposa para jogar Free Fire. Exato. Essa é a geração. Pior é o Pokémon. Pokémon Go, Pokémon né? Go. Saía procurando, né? Nossa, Você só meu Deus morreu do céu. afogado, Teve não um que foi pro meio do mato procurar o Pikachu. e não voltou, ele ficou 3 dias, perdeu o celular, perdeu tudo. Foram achar Jesus. barbudo, quase morrendo de fome. Jesus. Mas essa é a questão. Por exemplo, é comprovado isso, que a tela azul do celular, ou qualquer da televisão, por exemplo, ela hipnotiza mesmo. O lobo central, você fica ali hipnotizado, você fica parecendo um bobo ali, meia hora, 40 minutos, 1 hora, e você nem Não jogando vidinho pra cima, vidinho pra cima, vidinho pra cima, aquilo não acaba nunca. Eu já tentei chegar no fim. Sim. Não acaba Não aquele acaba. trem. Já tentou? Você joga pra cima e não acaba nunca. Vem vídeo do Ceará, da Índia, não sei da onde, mas não acaba. Sim. Aí o que a pessoa faz? Em vez dela criar a prioridade dela, dizer assim, não, calma aí, ó, eu posso mexer, mas eu preciso ter um tempo com a minha esposa. Eu preciso ter um tempo para mim, mas eu preciso ter um tempo para o nosso relacionamento. É verdade. Por exemplo, eu tenho uma filha. Se eu não parar para perceber, eu não brinco com ela, eu não vejo o crescimento dela, porque às vezes eu fico meia hora, 1 hora nas redes sociais, em vez que eu poderia ter aproveitando esse tempo muito melhor. Sim. Então precisa-se criar regras, limites. Por exemplo, em casa, a mesa é mesa. Então, assim, se nós vamos jantar, é jantar. Na mesa. Né? Exato, não vamos ficar mexendo no celular, vamos na mesa, vamos conversar. A Grace, por exemplo, escolhe o filme, que na verdade ela não escolhe um filme para assistir, ela escolhe um filme para dormir. Não tem problema, né? Você precisa ter esse tempo. Eu também faço Você assiste ou dorme? Eu A durmo. maioria. Então você precisa ter prioridades, Aí que aí des- você Com consegue certeza. E aí fazer. eu escolho um chato, eu durmo e o Gilmar e- assiste até o final. Isso é horrível. É nóis, Enquanto Gilmar. você tem que assistir Princesa. Gilmar, eu tô contigo nessa, mano. Olha. E cada filme ruim que elas escolhem. Esses dias atrás, você acredita que eu tive que assistir Barraca do Beijo? Aquilo não, é para. absurdo. Eu tô falando pra você. Eu durmo. Não, ela Aí ele dormiu, assiste. aí eu falei assim, quando eu olhei, já tava meia hora de filme, eu falei, vamos assistir o resto desse negócio aí. Olha, agora isso daí tá bem ligado também com a questão que eu quero perguntar pro Ramon, porque é o seguinte, isso tem tirado principalmente a questão do sacerdócio do homem dentro da casa, porque hoje o homem não quer ajudar, o homem não quer limpar a casa, muitos têm em mente que a mulher é obrigada, né, a estar se envolvendo com isso, com a questão da limpeza da casa. Até que ponto isso afeta, Ramon? Porque é delicado demais, rapaz. Sim. Na verdade, o homem e a mulher ele tem que ser parceiro em todas as áreas, né? Desde a área da provisão, porque hoje nós temos que levar em conta que a mulher também, ela entrou no mercado. Sim. Antigamente, o homem era o provedor e a mulher era aquela que era a dona de casa. Isso. Então, tem casos e situações que a mulher também trabalha. Isso tem que levar em conta, né? Quando a mulher trabalha, o homem trabalha, ambos têm que se ajudar em todas as áreas, todos os quesitos. Então, tudo tem que ser bem conversado, bem alinhado. Quando tudo é bem conversado e bem alinhado, tá tudo certo, Isso. tá tudo tranquilo. O diálogo. Que nem como eu viajo pregando, tem situações que a minha esposa está cansada e ela fica. Eu vou. Em outros casos, ela vai comigo. Isso. Entendeu? E querendo ou não, como cansa eu, viagem,
de um lugar para o outro, também cansa ela. Entendeu? Tem situação que ela fala assim, ó, eu vou fazer comida, eu vou ficar, vou arrumar a casa. Aí eu falo, não, beleza. Aí eu volto em casa, está tudo organizado, então é um pelo outro. Isso. Entendeu? É um pelo outro. Nessa situação. Agora, quando os dois trabalham fora, aí a mulher tem que chegar e fazer tudo sozinha ainda. Entendeu? Sim. Que nem já teve situação de eu chegar na casa do Eliseu, ele tá lavando louça. Glória a Deus por isso. Isso é terrível, hein? Aí, como é que é? Aí esse dia atrás eu falei assim, Ramon, vamos fazer alguma coisa, né? Então ela falou assim, tem que ver com a Amanda, porque senão ela manda limpar a casa inteirinha aqui. Vamos ter que rachar. Pra chamar lá em casa. Gente, que é trabalho natural. que dá. Não, mas é natural, varão. O tanto de louça que você vai lavar a partir de hoje. Não, é porque assim, parece algo bobo, mas tem casos, olha, veja bem, eu já ouvi casos que o homem faz a mulher colocar a meia, o sapato no pé dele, gente. Nossa. A comida no prato. Gente do céu. Eu conheço, Não, gente. eu não tô falando isso de anos atrás, não tô falando agora. A minha avó é de uma geração que ela pegava roupa, ela pega ainda hoje. Sim. Pega a roupa no guarda-roupa e leva na porta do banheiro para o meu avô colocar. Todos os dias. Por exemplo, é ela que coloca a janta, é ela que faz, sabe? Ela foi criada dessa forma. Sim. Só que, por exemplo, meu avô, ele nunca deixou a minha avó trabalhar, não porque ele não queria deixar ela trabalhar, porque nunca precisou, graças a Deus. Sim. E minha avó foi criada daquele jeito de ficar em casa e cuidar da casa. É uma geração diferente. Uhum. Então, ela se adaptou assim, ela cresceu assim. Hoje, a minha geração, eu, por exemplo, e a minha esposa, não tem como. Se ela me ajuda no financeiro, Sim. é pelo menos obrigação do homem ajudar na casa também. Porque, pra mim, tá? Se você vai bater no peito o machão mesmo, falar assim, não, a minha esposa não precisa trabalhar. Então tá bom, Sim. então ela vai cuidar da tua casa, tá de boa. Só que você vai ter que Agora, sustentar tudo. exatamente, você vai ter que bater no peito e dizer, ó, é roupa, é shampoo, eu vou dar tudo que você precisa. Claro. Que aí você vai ter igualdade. E é muita coisa, hein? Tá. Nossa, e é caro, hein? Agora eu Jesus do solto céu. uma pergunta, assim, aproveitando, né? É sua esposa ou sua mãe? Como identificar Nossa, é verdade, boa pergunta, hein? e não agir como um filho? Porque, querendo ou não, geralmente quando você casa, a maioria dos homens está acostumado da mãe, né? Servir e tal. Engraçado, né? Ela fala os homens, né, Gilmar? Não sei, rapaz. Não sei. É que assim, eu não queria falar sobre a minha vida, né? Sim, claro. Mas quando eu Toda mulher pensa assim, né? Eu não queria falar sobre mim nessa entrevista. Hashtag tamo junto, mas é isso mesmo, não tem jeito. Mas quando nós casamos, o Gilmar era filho único, né? Então ele era servido 24 horas pela mãe dele. E aí, quando eu fui trabalhar fora, entrou nessa questão aí. Não, meu filho, se eu trabalho fora, você vai trabalhar aqui dentro também. Aí ele aprendeu a fazer comida. É muito difícil. Não, é por isso que eu digo que esse primeiro ano é difícil. Não vou mentir pra você, não. O primeiro ano é difícil. O homem, ele sempre vai ser menos maduro que a mulher. Verdade. Eu não sei, parece que as mulheres amadurecem com 10 anos de idade, já tá madura já. Mas Nós eu demoramos acho que tem uns até, 25. tem até estudos, né, que, Não, mas é verdade. que comprovam que parece que a mulher ela tem uma questão de amadurecimento 2 anos além do homem. Dependendo algo do caso. desse tipo, não estou Tô afirmando idosa. com precisão. Agora, falando em casal novo, nós estamos aqui com o nosso querido Ramon, que está aí casado há um pouco mais de um ano, Ramon. Isso. E assim, Deus abençoe esse homem demais, gente, demais. Deu uma esposa abençoada, que ajuda ele aí na obra, uma esposa bonita. Isso é milagre, isso aí. E eu não é te nem pergunto, abençoa, isso é milagre. E eu te pergunto, rapaz, você responde sem titubear. Como lidar com o ciúme? Nossa, isso aí pra mim é muito tranquilo. É. Graças a Deus, eu não tenho ciúmes dela. Por quê? Porque ela nunca me deu motivo. A partir do Glória a momento Deus. que a esposa, ela dá motivo, né? Graças a Deus, a minha esposa, ela sabe entrar, sair de qualquer lugar, qualquer situação. Tem situações de pessoas, porque hoje eu sou uma figura pública, né? E querendo ou não, você vai em N lugares, conhece N pessoas, situações, estados. Então, já teve situação de mandarem mensagem para ela. Sim. Homens mandarem mensagem para ela e mandando, Sim. querendo puxar assunto, e ela já Sangue de percebe. Jesus tem poder. Ela já percebe. Então, ela é alguém que ela corta no ninho. Isso. Ela não dá vazão, não dá liberdade. Não dá brechinha alguma. Então, graças a Deus, eu nunca tive motivo
nem sombra de variação acerca disso. Não tenho por que ter ciúmes dela. Claro, um pouquinho de ciúmes é bom. Isso mostra. Aquele ciúmes natural, Isso, né? isso é o ciúme do cuidado, né? Cuidado, Isso. exato. Tem hora que eu dou umas cornetadas, tem hora que... Ó, tem uma olhada pra você, hein? Tô de olho no você, viu? Tô te observando. A gente não sabe nem se é ciumento, a gente fica assim, né? Tô de olho, viu? Vai. Não sabe, né? Entendeu? É muito tranquilo, porque eu confio nela. É porque assim, tem casos que o rapaz, o homem ele confia na mulher, mas ele tem uma certa insegurança que parte dele Exato. mesmo. Por exemplo, a moça bota um salto alto. Ó, não vai que esse salto, entendeu? Não é nem a intenção dela, né? Às vezes ele tem já um trauma, alguma coisa assim. Isso. Isso é interessante que você falou. Tem situações e amigos meus que eu percebo a insegurança, alguns irmãos que eu consigo observar a insegurança. Agora tem situações, eu já acompanhei casamento que os ciúmes, ele chega a ser uma obra do inimigo. É verdade. Entendeu? Onde o rapaz bate na mulher, onde a mulher não dá liberdade para o rapaz, para outros homens, mas o rapaz, ele vê fantasia, ele é fantasioso. Ele consegue montar uma cena na cabeça dele. Entendeu? Então, eu já vi que ciúmes demais, ele causa dano no casamento. E ele pode matar emocionalmente a mulher. Então, graças a Deus... E o homem também, né? O homem também, também. Eu estava vendo uma reportagem de uma mulher que ela passou na televisão, uma mulher, ela teve contato com um homem e os dois começaram a ficar do mundo, né? E eles não assumiram nada. Os dois personagens e tal, e depois ela começou a mandar vídeo para ele, porque ela marcou tal horário, ele não chegava no lugar, mandava vídeo ameaçando ele. Nossa. O que aconteceu? O homem foi lá e matou essa mulher. E depois, quando ele ficou foragido, eu não sei se pegaram ele, ele pegou todos os vídeos que ela mandava ameaçando ele, ameaçando o filho dele, e pôs na justiça. Alguns disseram que ele será solto, porque ele estava sofrendo pressão psicológica, ameaça. Ela foi no apartamento dele, foi para cima dele. Então, isso é demoníaco. Meu Deus. O ciúme cega, né? Feio. Os ciúmes, assim, e é interessante, até agora, se você me permitir dar uma de perguntador também, né, de entrevistador aqui, já o outro lado, por exemplo, se é uma figura pública, você anda bastante, e querendo ou não, sempre tem aquele negócio, deixa eu tirar uma foto com você e tal, deixa eu ficar aqui com você. Como é que a Amanda lidar com isso? Ela tem ciúmes? Não, no começo ela engolia meio seco, né? É atravessado, né? Essa varou encostando. O que está acontecendo? De onde ela veio? Deixa eu ir lá ver. O que tá Não, mas acontecendo. graças a Deus, também, como é muito recente, eu falo assim, um ano e meio, nós estamos aprendendo essa ideia de casamento, né? Então, nós estamos aprendendo juntos isso. E, graças a Deus, há um amadurecimento também da minha parte, da parte dela, entendeu? Então, sempre quando alguém tira foto, eu tiro tranquilo. Se ela está perto, eu procuro chamar ela. Tem situações que você vê que não é maldade. Chega uma mulher para conversar com você, a tua esposa está do lado, ela nem cumprimenta a tua esposa, ela vem direto em você. Sim. E começa a conversar, contar a vida e depois pede para tirar uma foto. Ainda mais você pastor, né? Ela é uma esposa de pastor. O que ela conseguiu absorver. Que eu sou um pastor. Então tem pessoas que estão com a vida toda arrebentada. A pessoa ela quer ter pelo menos 10 minutos com o pastor para contar a vida dela inteira, tirar uma foto e registrar aquele momento. Então, hoje, graças a Deus, isso não, ela tira de letra, né? Eu também não estou liberdade, né? Também não estou liberdade. Teve uma vez uma situação que eu, inocente, a pessoa veio tirar foto, eu peguei e fiz assim, ó. Abraçou também. Pus o braço, pus a mão no ombro da pessoa. Pra quê? Jesus. Pronto, ela só olhou pra tua cara Ficou só. pequeno. Nunca mais. Nunca mais. Pra Você mim, a prática aprenda. tem que ser de 97 pra cima. Isso, aprenda. Meu Deus. Agora, aproveitando o assunto, falando pros irmãos que estão namorando, de verdade, e agora até como pastor, uma palavra pastoral mesmo.
você que tá namorando e percebe que a pessoa é ciumenta excessivamente, larga dela. Pode vazar. Verdade. Vaza, meu filho, enquanto é tempo. Se é menino, vaza, deixa esse menino pra lá. Se é a menina, vaza, deixa ela pra lá, porque, na verdade, no namoro você tem que abrir o olho. É abrir Sim, o olho mesmo. exatamente. Abrir o olho e ver coisas que você percebe que seja constrangedora ou que seja negativa, e que você seja sincero. Mesmo que o sentimento exista, você precisa tomar algumas atitudes, porque depois no casamento vai ser muito mais complicado e vai ser Sim. quando você vai ter que fechar o olho, que aí você não vai Sim. poder mais abrir teu olho e ficar alegre. Sim. Então no namoro você abre, no casamento você fecha. Exato. E a gente faz o contrário na maioria das vezes. É. Aí fecha no namoro e no casamento você quer olhar, você quer ver os Aí não dá defeitos. mais E aí tempo, já né? não dá Vai mais correr tempo. atrás do prejuízo. Certo? Sim. E aí o que tem, por exemplo, tem um caso de uma pessoa, de um casal, esse caso foi tão complicado que eu vou poupar alguns assuntos, mas ela teve uma vida no mundo, eles também se encontraram lá, hoje estão há algum tempo na igreja, e ela escondeu algumas coisas, que não Namoro. precisava falar do namoro, de repente ele descobriu no casamento, e ele queria largar, porque realmente estava complicado, ele tinha ciúmes do que aconteceu, pessoas e tal. Eu tive que trazer a memória dele, que agora são nova pessoa, nova criatura, que aquela imagem que ele tinha na cabeça não era verdade. Porque uma coisa é quando você começa a ouvir alguém falando alguma coisa. Então você começa a planejar algo na tua cabeça, imaginando como foi. Você não estava lá. Tudo é inconsciente. Exatamente. Fica Você não trabalhando. Tava. Então eu tive que trabalhar isso. Eu falei, você não estava lá. E essa imagem que está na tua cabeça não é a real. Então você tem que começar a desmitificar isso, desconstruir isso. Porque uma pessoa ciumenta, ela imagina tanta coisa, mas tanta coisa, que nem metade aconteceu. O inimigo das nossas almas, né? Ele não lê, ele não ouve os nossos pensamentos, mas ele ataca. Exato. Exatamente. Exato. E é tão complicado que essa questão do ciúme doentio vai afetar também diretamente no âmbito espiritual do casal, né? Sim. Com certeza. Porque toma uma proporção, né, que fica ali travado. Atrapalha tudo. Demais. Miséria, Demais. por exemplo, como é pastor, tem que lidar, não tem jeito. A gente tem que lidar tanto com o homem como com a mulher. É claro que todos os assuntos envolvendo a mulher, eu procuro ter minha esposa do lado. Isso não é nem ideal, isso é o correto a se fazer. Sim. Não tem como um homem conversar particularmente apenas com a mulher, principalmente se for assuntos relacionados a casamento. Sim. Então, que seja bom que esteja. Mas tem que tratar, tem que estar ali. Sim. Então, por exemplo, se a mulher ou se o homem não for preparado espiritualmente e psicologicamente, ele vai afetar no ministério. Porque ele vai começar a imaginar N coisas, 1000 situações que não está acontecendo e aquela pessoa precisa de ajuda. Exato. Então é bom que você, por exemplo, namorando, já larga antes, meu filho. É um conselho que eu te dou. Ó, nós preparamos uma sessão para namoro noivado. Ah, que Porque glória. os solteiros estão precisando ouvir alguns conselhos. Gente, Aliás, atenção. temos um aqui, eu não vou dizer o nome dele. 4. É. Mas temos um aqui que é muito meu Nós amigo. temos Você é solteiro também? solteiros. solteiros. Meu Cinco Deus, solteiros o que tá aqui. acontecendo Temos- aqui, gente? Temos casos a serem estudados Uai, meu aqui. Deus do céu, Esse ué. estudo foi feito para vocês. Ué, eu queria- Se vocês perderem qualquer coisa, quando sair no ar, já pega e volta de novo, tá? Pelo amor de Deus. Atenção, Madex, hein? Se liga. Bom, eu tenho uma aqui. Quando saber se é de Deus ou não para começar a namorar? E já emendando assim, qual que é a melhor idade para namorar? Porque eu vejo hoje 13, 14 anos, né? Já os pais deixando. Tá na né? fralda. Tentando namorar. Tá no eu sei leite. que isso daí é muito relativo, né? Mas. Sim. Qual Não, a idade, sobre a idade, eu julgo ter maturidade. Sim. Por exemplo, Eita. para mim, uma criança de 13, 14 anos, que para mim é criança ainda, não tem maturidade alguma para o namoro, porque namoro é para casamento. O namoro não é para... Nós, cristãos, nós não namoramos para ficar. Não namoramos para passar tempo, nós namoramos a fim de casar. Então, se você é uma pessoa madura, se você já tem maturidade, e isso, maturidade não vem com o tempo, a pessoa se torna essa. E às vezes, 16 anos, já temos uma pessoa madura ali. Mas abaixo disso, eu acredito não ter maturidade, principalmente para o homem. O homem, para casar é caro. Ô, varão, casar é caro. Juninho, casar é caro. É. Quando eu falo, eu não estou falando só. Eu não estou falando só a festa, não. A festa é o de menos. A Grace, ela é tão ligeira que esse dia atrás ela fez um café da manhã.
Aí eu falei, meu Deus do céu, gente, que coisa linda. Surpresa. Se eu soubesse, eu tinha casado com essa mulher antes. Aí ela chegou no almoço, ela fez parmegiana. Eu falei, Jesus do céu, é isso que eu Eita queria da glória. minha vida. Chegou 3 horas da tarde, ela disse assim, ó, meu shampoo acabou, é 150. Eu falei assim, isso não é um shampoo, isso é um cabelo novo, isso é uma peruca. Não, porque é caro, varão é caro, casar é caro. Se essa mulher você acha linda, ela é linda, maravilhosa. Ela é cara. Ela é cara, tá? Se ela é linda, ela é Sim, cara. ela é Não cara. adianta, não adianta. Ela tem maquiagem, ela usa negócio no cabelo dela, ela usa da unha. Isso é caro. Mas eu não tenho, então você não começa. Se você não tem o dinheiro, não começa. E aí- é caro. Sim, e é isso que os jovens de hoje tem que entender, porque hoje muitos querem namorar, mas é aquele, Não tem condição. não, é aquele perfil daquele pregador que bombou na internet, que é o liso, leso, louco, vendendo fiado e vendendo troco. Então, gente, não tem que entender isso aí desde agora, rapaz. Se preparar, ter um planejamento. Não, porque- eu acho que assim, ó, maturidade, Sim. você tem que estar maduro. Isso aí eu não estou dizendo de idade, novamente. Mas acredito que abaixo de 16 não tem maturidade suficiente Não. para isso. E os pais é que tem que estar esperto. Para mim, se um jovem, um adolescente, abaixo de 16, começa a namorar, para mim a responsabilidade nem é tanto dela como mais do pai. pai. Mas para saber que é de Deus, não tem também muito segredo, não. Primeiro que é o seguinte, quem é de Deus, a Bíblia diz assim, quem é espiritual discerne quem é espiritual. Na verdade, se você não é espiritual, você nunca vai saber que é de Deus. Nunca. Uau. Tem um tanto de jovem que começa namoro pensando ser de Deus porque ele não é espiritual. Ele não tem resposta de Deus. Então, para você saber que é de Deus, você tem que ser espiritual. Porque a Bíblia diz, quem é espiritual discerne. Agora, o carnal não entende nada. Não, de jeito nenhum. Agora, o que acontece? Muitos aí começam a namorar, aí vai lá, noivou. E aí, estagnou, Ramon. Na tua concepção, o tempo ideal para ficar noivo, na tua visão? Parar de enrolar a namorada. Bom, eu vou falar de mim. Sim. Logo quando nós começamos o namoro, nós já conversamos no namoro sobre casamento. Sim. Na primeira semana que nós falamos, vamos começar a namorar? Vamos, então vamos falar de casamento. Porque o Eliseu Rodrigues, ele até disse algo que eu guardei. Quem não namora para casar, namora para pecar. É. E essa frase é uma realidade, porque quando fala de namoro, fala de duas carnes que os hormônios eles não se convertem. Você é convertido, mas os hormônios não se Não convertem. aceitaram Jesus, né? Eles É. não vão aceitar Jesus. Tão Não cedo. vai. Você pode tentar, não vai. Então, Pregar para eles. Não vai aceitar Jesus, não vai ter não vai, jeito. não vai. Então, quando fala de relacionamento, você tem que, antes de namorar, você tem que ver se você está preparado para casar. Se você está preparado para casar, você está preparado para arrumar alguém. Ah, Ramon, não estou preparado para casamento. Não namora. Se prepara primeiro. Simples. Por isso que entra a ideia também de idade. Entra a ideia... Por quê? Uma pessoa de 13 anos, 12 anos, começa a namorar. Ela vai casar com quantos anos? Meu Deus, não vai nem casar, porque, por exemplo, tem a 16, os pais têm que permitir isso, né? É. Uma coisa assim. Ou então sendo maior de 18. Então, olha o tempo que vai gerar isso. E eu vou além. Você não precisa ser cristão para entender isso. Casamento, antigamente era assim, né? Isso. Antigamente era mais brutão. Era 16 anos, 15 anos, casava, a mulher ia trabalhar com o marido na roça. Hoje, no mundo que nós vivemos, eu acho que a pessoa ela tem a possibilidade de esperar mais um pouco Sim. para ela se consolidar. E tem muita gente que vai ficar brava de ouvir isso, mas eu prefiro que a pessoa espere para namorar um pouco mais, para ter uma base para se casar. Agora, noivado, nós falamos assim, ó, vamos namorar um ano, dentro desse um ano, nós vamos se organizar para casamento. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, casamos. E Ótimo. todos os planos, na primeira semana do namoro, se concretizaram no casamento. Que bem. Nós falamos 1 ano namoro, 1 ano noivado e casamento. Está perfeito. Está perfeito. Então, foi o que aconteceu. E deu benção. tudo certo. Tudo certo. Nós nos organizamos, nos preparamos. Por quê? Tem gente, eu vou dizer isso aqui, tem situações que o rapaz ele
ele tem condições que o pai e a mãe ajudam, a mulher, o pai e a mãe ajudam. Eu e a minha esposa, nós tivemos que um ombrear no outro e ir embora. É. Nós lutamos a nossa luta. Sim. E o apoio que nós tivemos foi apoio moral. Oração, Sim. né? Isso, oração. Agora, financeiro, nós tivemos que ralar. Ralar muito. Ralar. Meu Deus. E às vezes o noivado demora porque o cara não dá o primeiro passo, Romão. Não dá. Por exemplo, a gente agora falando de uma maneira mais simples. Eu também fiz assim, namorei 1 ano, noivei 1 ano e dentro de 2 anos de noivado a gente casou. Então foi 3 anos no total. Foi 1 ano de namoro e 2 anos no noivado. A minha demora para casar era que assim, eu tava esperando, tá tudo pronto, né? Então aí eu acho que eu vou querer a casa primeiro. Então beleza. Então eu vou esperar a casa, eu tenho que começar a dar a casa primeiro. Não, depois eu desisti da casa própria, aí eu comecei a falar, não, mas pelo menos eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo. Aí eu não tinha também, aí foi demorando, aí depois eu comecei a pensar, se eu não tiver 30 mil, eu não caso. Se eu não tiver 25 mil, eu não caso, sabe? Então, às vezes, você tem que vai dar... casar. Nunca vai casar. Você não vai casar nunca. Porque a pessoa espera ter para tomar o Exato, a atitude. exato. Se a pessoa é de Deus, como ele disse, se a pessoa é espiritual, Deus, ele é a favor do casamento. O maior apoiador do casamento não é teu pai nem tua mãe, não é o teu pastor. Verdade. Quem mais apoia o casamento é Deus. Pega a visão aí, jovens. Deus, ele é a favor forte. de família. Deus, ele diz para Adão, crescei e multiplicai. Então, a ideia de Deus é crescer e multiplicar. A ideia de Deus é o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa. Então, Ramon, nós vivemos bem, nós estamos noivos e nós estamos com medo de dar o primeiro passo. Com medo. Eu acredito em um Deus que ele abençoa o casamento. Sim. Eu Glória estou a Deus. dizendo não algo que eu ouvi falar, eu vivi isso. Eu olhei para a minha conta um dia e falei assim, ó, eu tenho 55 centavos. Ai, pra casar. Mas eu tenho Glória a atitude. Deus. Eu tenho É 55 forte. centavos e mais a atitude. O resultado disso foi um casamento lindo. E Glória foi a Deus. bonito Sonhos, mesmo. né? E foi bonito mesmo, não foi bonito. Entendeu? E é algo quando você olha assim, você fala, meu Deus, como é que a gente realizou isso, meu pai? Exato. Jesus, Não. é só Deus, é só Deus. Quando tem atitude é Teve outra uma coisa. hora lá que teve que pegar água para mim. Quase Eu desmaiou. nunca chorei tanto na minha vida. O menino, eu achei que ele tava passando mal até. Eu Foi tava verdade. dando um treco. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ver o resultado da atitude dela. Tem alguém que vai nos assistir. E essa pessoa, ela já sonhou, ela já projetou, ela já foi atrás. Só que ela não tem a condição que ela esperava para tomar a atitude final. Para dar o primeiro passo. Deixa eu falar para você que está nos assistindo. Talvez isso aqui vai girar uma chave na tua vida. O que Deus está esperando é você se levantar. Quando você se levantar, Ele coloca a mão. Uau. Deixa Deus ser o administrador, que vai estar tudo certo. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém. Então, o resto Deus resolve. Vai para cima. Deus é a favor de família. Glória a Deus. Eu creio que isso que você disse não é só em relacionamentos, né? Acho que engloba muita coisa na vida pessoal. Todas as áreas. Eu tomei posse agora, em nome de Jesus. Amém. Tomamos. Glória a Deus. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Quando impor limites no sair a sós no namoro? Quando o casal sai... Você tá caprichando, hein, rapaz? O que tem nesse papel? Deixa eu ver aqui. Que depois- Você acha que tem limite pra sair? Tem que ter. Tem que ter limite, mas eu não vou assim, ó. Entre o casal ou sozinho? Porque eu falo Quem tá assim, namorando. ó, Namorando. Quem tá namorando. Bom, quando eu namorei, eu não podia nem andar de carro sozinha. Tinha que levar meu irmão. Onde eu fosse, a minha irmã tinha que estar junto. Aí não eu passei por essa podia. época Não, também. Não Curte. podia. Meu pastor falava que tinha que ter o Espírito Santo e a companhia do Espírito. Que a companhia não seria vocês dois, seria uma outra pessoa. Outra pessoa. Ah, Mas eu creio que... Um espaço para uma bolsa e falava assim, ó, tá muito junto, tem que ter o espaço da bolsa. Aí colocava a bolsa para não ficar muito Não, é perto. porque até tá tudo evoluindo, né? Tá tudo modernizando. Até os namoros cristãos está evoluindo. Moder- Tá Demais. viaja junto. Nossa, e posta foto ainda. Posta. E marca a Viagem. igreja. Agora, Aí tá Olha o na que Deus praia. preparou para nós. agora voltado
voltado nessa questão, uma experiência, Sangue de Jesus. algo rápido que aconteceu no meu namoro, né? Beijo, amor, te amo. Assim, eu fui lá na casa da minha esposa, ela morava lá no Pernambuco, e a gente sempre conversava bastante, sentava lá na sala, quietinho os dois. Aí, de repente, o pai dela, ele saía, e a gente lá, quietinho, conversando. De repente, a cabeça dele só, tipo... Pegar no pulo. Deixa eu ver cara, o que tá acontecendo aí. Esse cara que é certinho. Mas Com uma peixeira na mão. Pernambucano, só o sangue de Jesus. Eu acho que assim, ó, primeiro que a gente não pode ser hipócrita também no fator de nunca vai estar juntos, sozinhos juntos. Isso é impossível, uma hora vai ficar. sim. Mesmo que a gente pegue e fale assim, você tem que ter alguém, você vai ter que ficar... Se a pessoa quiser pecar, ela vai dar um jeito. Isso. Ela vai dar um jeito se ela quiser pecar. Ela vai arrumar um trupé na vida dela, ela vai pecar. O problema é evitar o máximo situações de ficarem sozinhos em momentos, como que eu posso dizer, quando a intimidade cresce demais. Isso. Porque você não começa com tanta intimidade. Você começa muito respeitoso, com limites, isso é tão bom, mas a intimidade vai crescendo e isso é natural, A aliás. vergonha, né? A vergonha, ela inibe. Exato. Na vergonha vai inibindo, depois vai perdendo, porque vai crescendo a intimidade, e isso é o natural. É bom que seja assim, para que você possa realmente olhar e observar que vai ser a sua futura esposa ou futuro esposo. Porém, esse é o momento de começar a entender que precisa de se ter limites. Primeiro que os pais, talvez os pais que estejam nos ouvindo também, eu não tenho como concordar com essa ideia de dormir na casa. Hoje tem, eu vou dormir. Não tem mesmo. Meu sogro, meu Deus do céu, eu falava para ele assim que ia dormir na casa lá da minha namorada, no caso, a Grace, minha esposa hoje. Ele ia falar assim, você toma jeito na tua vida, meu filho. Vaza Rapa daqui, rapaz. Meu sogro, uma vez, começou a bater na porta do quarto dele. Era código Morse, não era possível. Ele começou a bater assim, ó. E a Grace entendeu. É pra você ir embora. Tá demorando. Tá demorando já. Porque não tem jeito. Então, por assim, tem que ter limites. Tem que ter. Procure o máximo não estarem sós em momentos que a intimidade está muito alta. Tem que se controlar. Evite até... Agora, não é... A corte é algo que, na verdade, é uma cultura que veio dos Estados Unidos para cá. E muita gente adquire isso, adere essa ideia. E, bom, cada casal vai fazer isso, as suas experimentações. Só que um conselho que eu dou é literalmente entender que quando a intimidade cresce demais, é preciso dar uma parada no beijo. Isso é com toda certeza. Aliás, Verdade. você aí, Garanhão, você que está me ouvindo aí, você dá uma segurada, viu? Porque inibe... Não tem tanto contato, Sim. Então você vai buscar a presença do Espírito Santo, se controlar e evitar o beijo. Depois que vocês perceberem que o fogo diminuiu... Porque é o texto, quando fala fogo, não é brincadeira não. Lá no 1 Coríntios capítulo 7, fala assim, ó, é melhor você casar do que procurar brasas para si. Ou seja, ficar se abrasando, pegando fogo. Muito Você pentecostal, toma um né? jeito na tua vida. É verdade. Você toma um Namoro jeito na tua vida. pentecostal. Vai namorar um bombeiro. Cuidado, viu? Em nome de Jesus, tá proibido essas coisas aí. É sério. Ramon, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Hoje a gente vê uma geração de homens meio fraco, meio devagar. Não, devagar que eu falo, não é questão de ter a postura de macho, né? E aí entra aquela questão dos 3 P's, né? Que o homem deve ter, né? Protetor, provedor, procriador. E na tua concepção, como que o homem tem que buscar ter isso desde já, antes de assumir um relacionamento? Primeiro, o homem, ele tem que ter intimidade com Deus. Quando o homem tem intimidade com Deus, ele entende o que é sacerdócio. Então, o foco de tudo isso, o alvo de tudo isso, é primeiro buscar a Deus. É porque o problema é que a pessoa, muitos, eu vou dizer no nosso meio, muito jovem, ele está na igreja para namorar. É verdade. Quando ele está para namorar, muitas vezes ele ainda não é um homem formado. Não tem um caráter formado, não tem uma identidade formada. Você pergunta para ele, você quer ser o que na vida? Não, quero namorar. Mas você trabalha onde? Não trabalho ainda. Mas você mora... Não, eu moro com a minha mãe. Minha mãe faz o leite para mim, põe o Toddy no copo para mim. Então... Todinho gelado. Então, a primeira coisa, ter o contato com Deus. Segunda coisa, você tem que ser o homem no meio secular. Como? Tem um trabalho.
tenha meta, Isso. tenha convicção de vida, tenha objetivos. Tenha objetivos. O problema é que, infelizmente, no meio, eu posso dizer assim, no meio pentecostal, nós temos uma carência Muito de grande. homens formados. Por quê? Porque o cara tá ali para namorar, ele namora, casa e aí Não sabe vai trocar um arrumando botijão de gás. qualquer coisa. Não, entendeu? Ah, não, mas aí eu É também, demais, né? eu também não sei, tá vendo? Mas assim, Estamos descobrindo coisas aqui, Brasil. tá, corta essa parte, viu? Produtor. Mas, então, acerca disso, o homem tem que entender em Deus o que é sacerdócio. Não é mandar na esposa. Não é mandar na esposa. Isso. Mas é ter o pulso firme, a voz do homem da casa. É a ideia da última palavra, né? Mas sempre ouvindo lá da esposa, em todos os quesitos. O homem, primeiro, para ele ser o homem alfa, primeiro ele tem que ser provedor. É Primeiro ele tem que ser aquele, você está precisando de alguma coisa? Eu vou atrás. Você precisa de ajuda, não apenas financeira, também suprir a área emocional. Exato. Minha esposa passou por muita situação na área familiar. E eu tive que buscar em Deus para mim ser o provedor também nessa área. Olha aí, que forte. Entendeu? Muitos traumas familiares, Sim. como eu tive. E a cura que eu encontrei em Deus antes de me relacionar é a cura que eu pude proporcionar para ela. Glória a Deus. Entendeu? Sim. Então, é essa a ideia em todas as áreas. Forte Deixa eu demais. só acrescentar um negócio, assim, quando Deus faz o homem, Deus, tem gente que colocaram assim, Leandro, Luana, falaram que o trabalho é maldição. Não, de verdade, colocaram isso, porque aí, Jesus. com o suor do teu rosto comerás, né? E era Deus amaldiçoando o homem para trabalhar. Isso é um preguiçoso sem vergonha que está falando sobre isso. Porque É. a Bíblia diz assim, ó, não chovia sobre a terra, subia um orvalho, Gênesis 1, Gênesis 2, porque o homem ainda não tinha sido feito para arar a terra. Então, até que o homem estivesse pronto para arar a terra, não vinha chuva, subia orvalho. Sim. Então, ou seja, Deus já fez o homem para trabalhar. Claro. Aí o que Deus faz? Deus faz o homem fora do jardim, não fez no jardim. Ele fez fora do jardim, e diz a Bíblia, e colocou Deus o homem no jardim, e ensinou ao homem o que é provisão. Ó, Sim. você não merece, porque você não plantou para colher, mas eu, o Deus da provisão, estou te dando a provisão para você poder comer. A pergunta é, por que Deus fez a mulher depois? Porque tem muita gente que pensa que só foi porque o homem estava só, ou porque o homem estava triste. Esse é um pensamento tão equivocado que presta atenção em toda a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Será que só foi os homens? Não, foi o homem e mulher. A Bíblia diz em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem e a mulher. Gênesis 5, criou Deus o homem e a mulher, e os abençoou, tudo o que o Senhor fez, já fez com uma ideia. Só que a formação foi em momentos diferentes. Sim. Deus formou o homem primeiro para ensinar esse abençoado a ser provedor. Isso. Ô filho, eu vou te ensinar como ser homem. O homem vai ter que ser o senhor da casa. E provedor que eu estou falando não é só financeiro. É provedor espiritual, é provedor Exato. sexual, é provedor financeiro, é provedor emocional, é provedor de todas as áreas. Exato. Aí Deus ensina, depois que Deus ensina, que viu que o homem já consegue ser, então agora eu vou formar a mulher também. Então a ideia é que se você não consegue colocar na tua cabeça que você precisa ser homem Isso. em todas as áreas, então não procura mulher. E o meu homem filho. tem que estar sujeito a entender isso para ele se posicionar e falar, Deus, eis-me aqui, me ensina. Exato. E Deus o ajudará com toda Porque certeza. muitas vezes no âmbito familiar, os próprios pais às vezes não souberam passar essa mensagem de tanto mimado que o jovem é. Com toda né? certeza. Então eles têm que entender isso mais do que nunca. Buscar em Deus a sabedoria de ter mesmo esses 3 P's. Sim, sim. E levando nesse mesmo sentido, né? Chega um momento em que os namoros, eles procuram ter a estabilidade, né? Fala assim, não, eu vou me estabilizar primeiro, aí vem a escola, aí acaba o ensino médio. Aí do ensino médio vem a faculdade. Aí da faculdade vem procurar uma O profissão. estágio, aí do estágio vem a Aí- profissão. Pós-graduação. Trabalho, agora a graduação. O que é ter uma vida estabilizada para casar? O que Nossa. é? Exato. A questão financeira, ela é importante, Sim, mas ela não é a base. entendi. A base sempre tem que ser Deus.
Porque eu casei, glória a Jesus, eu e a minha esposa vivemos uma vida excelente. E volto a dizer, nós não somos ricos nem longe disso. Eu queria ser assim, igual o Ramon. É verdade, igual você, Leandro. Você tem dinheiro demais, eu sei disso. Tem, olha, falar aliás, pra se viu? você quiser depois aqui pagar um lanche para todo mundo aqui, nós estamos realmente na expectativa. surpresa. Alguém pode, né? Não, dizer depois, amém, né? Por não, essa depois palavra, tem, né? só manda a chave Pix que eu... Era surpresa. Era super, mas pelo menos vai ter. Glória a Deus. Bendito. A base nunca foi o financeiro. Sempre tem que ser Deus. Porque Deus, ele nos ajuda, ele nos abençoa. É óbvio que o que nós estamos falando é que você tenha pelo menos um básico, um serviço, que você tenha algo para você poder, a partir dali, ter um mínimo para subsidiar uma família. Sim. Deus abençoa, Deus faz. Quando eu comecei com a minha esposa, nem de longe nós ganhamos o que nós ganhamos hoje. Olha. Se eu falar para você, às vezes, o valor que nós ganhávamos antes, você fala assim, meu Deus, como é que você conseguia sobreviver dessa forma? Porém, é porque Deus nos ajudava Isto. e nós entendemos fazer o nosso papel. Então, por exemplo, trabalhar, ter o subsídio, ter a fonte de renda, mesmo que seja pouco, mas essa fonte de renda já é suficiente para nós começarmos. E Deus vai acrescentar o resto. Sim. Então, você tem que ser fiel. E quando a Bíblia fala fiel no pouco, é exatamente isso. Exatamente. Você tem que ser fiel. E essa palavra fiel é, Senhor, eu fiz a minha parte. Agora é com o Senhor. Então, por exemplo, não espera, eu vou me formar, vou virar médico, depois que eu virar médico, eu vou ter minhas graduações e pós-graduações e não sei o quê, aí agora eu vou casar. Não vai casar nunca. Não. De jeito nenhum. Quando... Ramon, para finalizar, dentro dessa temática que foi abordada aqui, namoro, casamento, noivado, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos queridos ouvintes, irmãos aí, dentro dessa temática, para agradecer também. Ótimo. Primeiro eu quero deixar uma palavra aos solteiros, tá? Que esperam encontrar a pessoa Tome nota certa, aí. pessoa certa. Você que está esperando encontrar a pessoa certa na sua igreja, no seu trabalho, a palavra que eu tenho para você é, primeiro, seja a pessoa certa. Não espere encontrar a pessoa certa sendo a pessoa errada. Seja a pessoa ideal, entendeu? Seja a pessoa certa. Para me encontrar a pessoa certa, primeiro, eu procurei ser a pessoa certa. E, por incrível que pareça, enquanto você está procurando, você não encontra. Quando você coloca Deus como prioridade, quando você vive fazendo a vontade de Deus, luta pelos seus sonhos e ideais, é aí que Deus envia. Aconteceu comigo e eu acredito que aconteceu com todos vocês. Quando Deus ele é a tua prioridade, logo Deus ele é abençoador em cuidar em todas as áreas. Então, essa é a palavra para você que é solteiro. Ramon, eu quero encontrar a pessoa certa. Primeiro seja, para depois achar. Segundo, para os casados. Ame a sua esposa, ame o seu marido e entenda, casamento perfeito não existe. Mas existe casamento onde todos os dias um luta pelo outro, para cada dia melhorar. E é essa a palavra que eu deixo. Quero agradecer a todos aqui do podcast pelo carinho, pelo convite e espero voltar. Glória, com certeza. Agora queremos ouvir o Eliseu. Glória a Deus. Né? Gente, a minha palavra está na cuidado com a distração. Aos solteiros, você sempre vai pedir a Deus uma pessoa ideal. Claro que ela vai vir com as qualidades que você estipulou e com os defeitos, porque é ser humano. Mas seja fiel àquilo que você pediu a Deus. Cuidado com as distrações. A Bíblia diz que Elias olhou para Eliseu e disse, pede-me o que tu quiseres que será feito. E Eliseu, pedindo isso, Elias disse, olha, então é o seguinte, eu vou subir e se você me ver acima de ti, você vai receber. Se você não ver, não vai acontecer. Aí diz a Bíblia que do nada apareceu um cavalo de fogo. Se Eliseu não fica olhando para Elias sendo arrebatado no redemoinho, ele tinha perdido. Então, ou seja, cuidado com as distrações. O inimigo vai mandar distrações, pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você pediu, nada a ver com aquilo que você idealizou. Então, vaza fora, deixa as distrações de lado. Exato, porque a carência vai acabar te levando para esse lado. Então, mantenha-se fiel àquilo que você pediu
aos casados, que Deus te abençoe muito, porque o casamento foi a melhor coisa que você fez. Lembre sempre por que você casou com essa pessoa. Voltando do início, eu casei por amor. Por quê? Porque na hora da briga, na hora da raiva, você realmente pensa muitas coisas. Mas lembra por que você casou. Quais as qualidades que te levaram a casar com essa pessoa que está do teu lado? Lembrando isso, você vai entender que esse momento de raiva não tem nada a ver com aquilo que te levou ao casamento, tá bom? Eu também agradeço ao Pod Adesc. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também quero voltar. Na próxima vez, se possível, eu não quero vir com o Ramon. Eu quero vir com a outra pessoa. Mas que Deus Mas que Deus abençoe. Mas que Deus abençoe todos vocês. Quero fazer menção do meu amigo Juninho. Eu amo demais esse menino. Sim. Esse menino é top. Eu oro porque Deus possa também trazer um casamento abençoado para ele. Sim. Glória a Jesus. Eu creio nisso. Tá ficando velho já, né, gente? 38 é uma idade avançada. Então, Deus possa abençoar a sua vida, Juninho. Vai dar namoro do Pod Adec. Nossa, mano, Jesus. Senhor, o milagre vai ser tão grande que o hino que eu quero cantar no dia do casamento dele, aquilo que parecia impossível. Deus vai fazer. Ainda bem que ele já tá acostumado, né, Juninho? Juninho tá acostumado. Não, tá acostumado até demais. Precisa parar de acostumar com isso. Olha, então, pra finalizar, eu quero... Hoje, por mais que o programa vai ao ar no domingo, né, dia 15, dia 13, 12, dia 12. Vai dia 12, né, ao ar. Eu quero fazer uma menção aqui, porque nós falamos dos homens, né? Deixamos vocês falarem a opção de vocês, mas e nós, mulheres, né? O que é ser, né, a mulher da casa? E eu quero deixar aqui uma reflexão que nós precisamos ser mulheres auxiliadoras. Nós precisamos ser mulheres que fazem o trabalho com excelência em todo lugar, né? Seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela na igreja, e ser auxiliadoras com excelência, né? Porque sem nós, eles não são nada. Tá certo, é verdade, a gente concorda. E é isso, eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? Como mulheres da Bíblia, que deixaram alguns exemplos para nós, Ruth, Esther, algumas mulheres também que passou da questão do Evangelho. É isso, deixar essa reflexão para a gente ser sempre uma auxiliadora com excelência, né? Em oração, no afazeres da casa, sempre quando for servir os nossos familiares, fazer com amor, com excelência. Quando a gente for fazer algo na obra de Deus, em oração, intercessão. E é isso, né? Eu quero agradecer muito vocês. Eu te agradeço. Assim, eu sei que como é difícil, né? Pegar uma quarta-feira. Pegar isso daí na quarta-feira. Não, difícil é vir com o Eliseu. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Não vai faltar oportunidade. Espero que tenha outras vezes. Amém. Deus abençoe. Gente, fiquem com... Assim, o próximo episódio tá incrível também. A gente espera vocês na próxima, viu? Fiquem com Deus. Meus irmãos, quero aqui também externar meus agradecimentos ao irmão Ramon Júnior, pastor Ramon Júnior, pastor Eliseu, que esteve aqui nesse segundo episódio do nosso podcast. E desde já quero agradecer a sua audiência que assistiu o nosso podcast até agora. Tenho certeza que você foi edificado, você jovem, você que procurou uma namorada, você que já é casado, que você seja edificado através de tudo que você recebeu da parte de Deus nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.